igreja do avivamento. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Como é bom estar na casa do Pai, né? Como é bom a gente estar aqui para adorar, glorificar e cultuar Ele, porque a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém? Vamos orar, vamos entregar esse momento lindo no altar do Pai, que Ele receba a nossa oração, a nossa gratidão e o nosso louvor como aroma suave em suas narinas. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus eu apresento a tua igreja, Pai, os teus filhos, os filhos do Abba. Meu Deus, o Senhor conhece e o Senhor sabe aquilo que eles estão precisando e aqueles que precisam ser tratados. Espírito Santo, amado e conselheiro Espírito Santo, traz a revelação, traz o conteúdo de Deus, traz a revelação dos céus para o coração de cada vida aqui, Pai. Nós sabemos que nós não saímos da mesma maneira quando nós entramos, mas o Senhor tem algo para fazer na vida de cada um nessa manhã. Eu quero entregar a vida de cada um deles, Pai. Eu quero falar, ó Deus, com aqueles que estão nos ouvindo, você que está me ouvindo aí pela rede social. Deus quer falar contigo também, quer falar com a tua família. Deus quer ministrar teu coração nessa manhã e declarar que você é precioso para Ele. Ele tem algo para fazer porque você é precioso para Ele. Ele ama a sua vida, ama a sua casa, ama a sua família. E nessa manhã é um momento de adoração, de gratidão e louvor a Ele. Que nós possamos entregar as nossas vidas no altar do Senhor nessa manhã e declarar: Senhor, o meu coração é seu. Ministra a tua palavra, fala comigo nessa manhã. Quero conhecer mais e mais do Senhor. É o que eu te peço e te louvo em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Diga para o seu irmão: bom dia, meu irmão. Olha para o lado e fala: bom dia, seja bem-vindo. Amém? Pode se assentar. Meus queridos, essa manhã Deus falou algo diferente comigo, desde ontem, desde quando nos aproximou de nós estarmos aqui nesse culto da ceia. Eu sempre trago uma palavra de edificação para a igreja no dia da ceia, porque a gente tem um pensamento que o dia da ceia, e é um engano isso. A gente fala: não, só vem a igreja, só vem aqueles que são comprometidos com o reino, aqueles que entendem o que é uma ceia do Senhor. E nós devemos entendermos, e a igreja precisa conhecer algo que não conhece, sobre o dia da ceia, sobre o que é a ceia. Eu te pergunto para você, meu querido, eu não conheço a vida de vocês, para mim vocês são todos santinhos, mas vocês conhecem os erros e as falhas de cada um de vocês, porque o Espírito Santo ele não deixa ninguém viver na ignorância. Muitas vezes nós erramos e o Espírito Santo acende aquela luzinha, nós sabemos que foi um erro, para que nós possamos nos arrependermos. Agora eu te pergunto algo: alguém que está são precisa de médico, de remédio? Não, ele está são, mas quando ele está doente, ele precisa ser atendido e precisa ser tratado. Hoje eu quero trazer algo para vocês sobre a ceia, vou ministrar sobre a ceia, para que você tenha entendimento que Jesus veio para os doentes, Ele não veio para os são, Ele veio para aqueles que precisam dEle. E se nós que estamos aqui, nós precisamos dEle. Por isso que a ceia tem um significado muito importante, que a partir de hoje você nunca mais falta um culto de ceia. É o melhor ou o culto de mais edificação, para que onde você possa ver alguns ingredientes que nós vamos ministrar hoje, que você tenha conhecimento disso, que esse dia você não pode faltar. Nenhum dos outros dias nós poderemos faltar, porque segundo a palavra de Deus, que é verdadeira, o salmista diz que mais vale um dia na casa do Pai do que 1000 fora dele. Tanto é a proporção de bênção quando a gente sai
A gente tem uma semana toda, a gente faz tantas coisas, a gente trabalha, a gente tem lazer, a gente tem passeio, a gente sai para fazer compra, tudo. E às vezes, um dia por semana, você perde e é roubado e não vem na casa de Deus. Deus não pediu para você ser um religioso. Deus não gosta de religioso, mas Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Quando perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento, Ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o Senhor sobre tudo, e o segundo, amar o seu próximo. Você quebra o primeiro porque você não ama a Deus, não está aqui na casa dele e não veio buscar Ele, e quebra o segundo porque você não tem comunhão com o teu próximo, que é os teus irmãos de ministério. Então eu quero trazer uma revelação hoje, trazer um entendimento para vocês sobre a ceia, para que vocês entendam por que Jesus deixou a ceia e o quanto que a ceia é preciosa para nós. Mateus 26, 26. Mateus 26, 26 diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. A Bíblia diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E Jesus trazia uma referência para nós, momentos antes dele ser traído e ir para a cruz, para que nós possamos entender o significado, o que representa para nós esse momento que Jesus deixou. Ele é tão importante como todas as coisas da Bíblia, mas Jesus queria deixar uma referência para nós, algo que fosse precioso. Então a Santa Ceia, ela vai muito além do que uma simples reunião, um momento que a gente come o pão e bebe o suco. É muito maior do que isso, muito maior. Duas coisas Jesus deixou para nós. O que você conhece pela palavra ordenança? Ordenança significa um comando, significa um protocolo, significa ato que nós temos que fazer, pedido pelo Senhor. Então a Bíblia fala que Ele deixou uma ordenança. Qual ordenança, apóstolo? É a ceia e o batismo. Duas ordenanças. Então eu quero que você anote, se você está com o teu caderno, entenda algumas coisas sobre esse ato, que não é um ato físico, é um ato espiritual. Tanto a ceia quanto o batismo, você tem um entendimento que você não é mais um simples pão, não é um simples suco, mas significa o corpo e o sangue do Cordeiro, daquele que morreu por nós e pagou um preço alto. Então eu quero trazer rapidamente para vocês esse entendimento em alguns atos. O que significa ceia? Primeiro, vem a palavra onde Jesus disse que Ele queria fazer um memorial. Então a ceia é um memorial. Qual que é um memorial? O memorial foi aquilo que muitos homens de Deus, de Abraão para cá, eles faziam os altares, entregavam oferta e ficava como um memorial. Memorial foi aquilo que Josué fez quando passou o Jordão, que Deus mandou ele fazer um memorial no fundo do Jordão, com 12 pedras, e tirar 12 pedras dali e fazer, depois que passasse o Jordão, um outro memorial, um altar. E esse memorial estão até hoje. Para que, apóstolo? Para que os filhos dos meus filhos, dos meus filhos, dos meus filhos, um dia pergunte: para que isso? Esse aqui é um memorial que o nosso Pai do Céu pediu. Então a ceia é um memorial. Ele fala: até que eu volte, até que Jesus volte. Então é um memorial. Olha o que fala em Lucas 22, 19:
E tomando o pão, tendo dado graça, partiu e lhe deu, dizendo: esse é meu corpo, oferecido por vós, fazer isso em memória de mim. Então, amado, quando você está cumprindo um ato espiritual, uma ordenância, você nessa manhã está levantando um memorial a Jesus Cristo. Nós estamos trazendo um ato espiritual onde Deus deixou para nós, Jesus deixou para nós, que nós levantássemos no mínimo uma vez por mês esse memorial. O que é um memorial? Até que Ele venha. Nós não esquecemos que Ele morreu por nós, que Ele ressuscitou e que Ele vai vir buscar a igreja. A igreja não pode perder o entendimento. Qual o propósito da cruz? A igreja não pode esquecer que Jesus vai voltar a buscar a igreja. E que nós, lembrando desse memorial, nós vivendo esse memorial, nós estamos prontos para que Ele voltar e levar nós para a glória. Então a Santa Ceia lembra-nos do sofrimento de Jesus e por nós o reconhecimento como Senhor. Você lembra de Jesus? Ele morreu naquela cruz, Ele pagou um pecado que não era dele. Jesus, Ele foi para aquela cruz sem dever nada. Ele era santo, mas Ele fez um ato de resgate pela minha vida, porque senão eu e você estaríamos condenados ao inferno, se Jesus não fosse aquela cruz, se Jesus não pagasse aquele preço. Então quando nós ceiamos, nós lembramos do sofrimento e reconhecemos o valor do sacrifício de Jesus naquela cruz. Você hoje, nessa manhã, você não está num culto normal, você está num culto de ceia, de Santa Ceia, você está num culto de memorial, um culto de apresentação, um culto de lembrança, um culto de ordenança de Deus. Em 1 João, capítulo 1, do 7 ao 9, diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que não estamos em pecado ou não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de todo mal. Além dele ser esse memorial, ele é um momento de retração ou de restituição na vida de cada um de nós. Você se retrata do teu erro. Mas apóstolo, eu cometi tantas coisas nesses últimos dias. Esse é o lugar de você se arrepender. A Bíblia diz: se você tiver algo contra seu irmão ou contra quem for que seja, nem a tua oferta você deve trazer ao altar, mas deixe ela ao lado e se conserte com o seu irmão. Peça perdão. A ceia também é um momento de você pedir perdão. Se você feriu ou magoou alguma pessoa, se você sabe que alguém está triste com você, essa é a hora de você se consertar com Deus e com essa pessoa. Mas ela não está aqui, apóstolo. Mas faça um propósito com Deus, peça perdão para Deus agora, e faça um propósito: quando eu ver essa pessoa, eu vou pedir perdão para ela. Aonde você, através dessa ceia purificadora, Deus está dizendo que o sangue dele nos purifica, porque Ele está na luz, e nós também podemos entrar nessa luz, porque o sangue dele nos purifica desse pecado. Então, meus amados, além de memorial, ele é um momento de nós pedirmos perdão. Esse foi o segundo ponto. Terceiro ponto: perseverança. Por que perseverança? Porque nós perseveramos todo o domingo de Santa Ceia até que Ele volte.
nós perseveramos dizendo, glorificando e agradecendo porque Ele fez um ato espiritual, porque Ele pagou um preço que era nosso, e nós, todos os dias que nós ceiamos, nós perseveramos dizendo assim: o Senhor é o nosso Deus, Ele é o Deus das nossas vidas, Ele é o Senhor da minha vida. Então existe perseverança. Em João capítulo 6, verso 56 diz assim: quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. A perseverança do cristão é ele continuar glorificando a Deus, ele continuar buscando. A Bíblia diz: aquele que caminha, me busca e permanece me buscando, me encontra. Nós não temos uma doutrina que você aceitou Jesus, está salvo para sempre. Não, pelo contrário, a nossa conversão é algo muito, muito rápido. É um arrependimento e o confessar. O nosso espírito que estava morto, ele vivifica, ele ganha vida. A Bíblia diz: aquele que estava morto foi encontrado, foi ressuscitado e levou vida. Do momento que você veio aqui na frente e aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você não é mais criatura, mas você passa a ser filho. Mas tem uma conversão. O que é isso? O tempo que você não conhecia, o tempo que você vivia lá no mundo e você achava que aquilo você tinha que fazer porque aquilo era certo, porque você queria ser feliz. Então você converte teu espírito, mas a tua alma, ela tem que entrar numa conversão. E a conversão é gradativa. É que nem uma criança quando nasce. É uma pessoa que alcança Jesus, ela tem que ser tratada. O alimento da criança tem que colocar na boca. Quando faz as necessidades na fralda, você tem que trocar as fraldas. Mas líderes, entendam uma coisa: limpe o seu filho espiritual, mas jogue fora as fraldas. Não jogue fora o filho, porque ele tem que ser limpo. E ele vai fazer de novo, você tem que limpar de novo, até que ele cresça, até que ele entenda que não precisa fazer mais nas fraldas, que ele pode fazer isso no lugar apropriado, que ele entenda que ele não é mais aquela pessoa que fazia tanta besteira lá fora, mas que ele um dia entregou o coração para Jesus. Então a permanência é como diz aqui: quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim. E como nós temos que ter uma vida de permanência em Deus, uma estabilidade, nada pode, nós podemos até, o pecado, ele pode chegar na nossa porta, ele tem que ser um acidente na nossa vida, mas não pode ser uma coisa corriqueira, uma coisa natural, porque daí você não está permanecendo nele. Se eu sei que é errado fazer algo para minha esposa ou para um filho meu, e eu vou lá e faço, então eu estou fazendo premeditado, isso o pecado é maior. Mas quando eu cometo um erro, eu tenho uma ação ou uma atitude errada, a minha obrigação, quando o Espírito Santo está acendendo aquela luzinha e fala assim: você errou, eu falo: verdade, eu errei, eu vou me consertar, eu estava errado, eu cometi erros, mas o sangue de Jesus derramado naquela cruz por mim, ele me purifica de todo esse mal, mediante o meu arrependimento. E aquilo que é erro, aquilo que era errado, que eu pedi perdão, eu vou procurar nunca mais fazer, porque isso é o arrependimento, é você não voltar no erro. Você já sabe que aquele caminho é tortuoso, você já sabe que aquele caminho não agrada ao coração de Deus, então não o faça, evite, ore, peça para que Deus coloque o escudo da fé, dê livramento daquele posicionamento e se afaste daquilo. Então comer o pão e beber o cálice afirma que sejamos continuamente servindo a Deus. Isso é o ponto de permanência que fala da ceia: permanecer em mim. Nós temos que ser cristão bem, numa maneira de estabilizado. A Bíblia diz que nós não podemos ser que nem a onda do mar,
Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Nós não podemos fazer os mesmos atos que as pessoas do mundo fazem. Nós não somos mais do mundo, nós somos do Senhor. Aquelas pessoas lá fora precisam ouvir a palavra, elas precisam entender o sofrimento da cruz e o preço pago por Jesus, para que nós fossemos redimidos nesse ato espiritual do sofrimento da cruz. Então, é continuar uma permanência no Senhor. Quarto ponto: comunhão. O que nós fazemos aqui? Nós temos reunido em família, tendo essa comunhão. Jesus, quando ele fez a ceia, ele reuniu os apóstolos e fez uma comunhão. Comunhão é relacionamento. Comunhão é nós reunirmos para festejarmos, ou para compartilharmos, ou para nos alegrarmos. Porque você não convida uma pessoa que você não quer ter comunhão para na tua casa. Você não convida uma pessoa para sentar na tua mesa, para participar da tua refeição, se você não tem a consideração. A unidade da comunhão foi deixada por Deus. Deus diz que nós deveríamos caminhar junto, porque nós juntos somos fortes, mas separados somos fracos. Então, esse quarto ponto fala de comunhão. Olha o que diz em Atos capítulo 2, verso 42. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A ceia, o significado da ceia também é a comunhão. Você hoje está mediante a mesa do Senhor. Você vai participar da mesa do Pai. Você vai comer em comunhão com os irmãos. Nós vamos nos alegrarmos, porque já ouvimos a palavra. Já tivemos um momento que nós nos perdoamos e buscamos perdoar a quem nos ofendemos. Então nós deixamos a oportunidade. Você está aqui, você pega a vasilha que é você e se esvazia daquilo que foi vivido lá de fora. Você se esvazia do pecado através do arrependimento, porque o arrependimento é uma bucha espiritual, é uma ducha que te lava. Quando você se arrepende de coração, Deus te dá o livramento na hora, porque Ele conhece o mais profundo no coração do homem. Então o arrependimento e o ato do perdão te purifica. Você continua, você fica com o teu vaso vazio. Daí você toma a ceia, que é o corpo e o sangue do Senhor, que é o alimento e a sustentação da vida, que o sangue é a vida, e você se renova. Talvez você hoje tome a ceia, e você muitas vezes aqui tomou a ceia, e você fala: eu não sei o significado disso. Amado, Deus está te fortalecendo para as guerras que você vai ter aí fora, para as coisas que você vai ter que enfrentar aí fora. Aí fora é um mundo selvagem, é um mundo que a Bíblia diz já do maligno, e você está no meio desse povo. A Bíblia diz que nós temos que viver no mundo, mas o mundo não pode viver em nós. Como é que nós vamos resistir o mundo? Como diz a Bíblia: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele foge de vós. Como é que nós vamos sujeitarmos? A nossa guerra não é contra a carne, contra sangue, não é na força do meu braço, mas quando eu ceio, eu me revisto de uma armadura, eu me revisto de uma arma poderosa. Eu trago um alimento para o meu espírito, e no momento da batalha aí fora, eu estou firmado no Senhor, eu estou alicerçado no Senhor, e as lutas vêm, e eu sou mais que vencedor, porque eu tive uma conversão no momento do arrependimento, no momento do perdão, onde eu fui purificado e alimentado. Então, meus queridos, daqui a um pouco acaba esse culto, vocês vão para suas casas e vão fazer um almoço de domingo, à tarde, à noite, uma janta de final e amanhã cedo começa de novo o café da manhã, o almoço e a janta. Para que isso? Para alimentar o físico.
A carne. Qual é o alimento que você tem espiritual? Se não é a palavra e não é a revelação da palavra e a ceia que alimenta o espírito. Então, a Bíblia diz em Salmo 133: quão bom e que suave seja que os irmãos vivem em união. Então, partimos o mesmo pão como símbolo da comunhão entre irmãos. Dessa manhã você vai participar com a igreja, com teus irmãos, à mesa do Senhor. E o último ponto, para nós entrarmos e fazermos a ceia, é a aliança. Tem muito mais coisas, mas eu peguei 5 pontos só. Aliança. Aliança é algo sobrenatural. Aliança é quando você tem compromisso com alguém. Isso é uma aliança. Eu tenho um compromisso com a minha esposa. Quando você se aliancia com alguém. E quando você se aliançou com Jesus? Quando você veio aqui e falou: Senhor, a minha vida não é mais minha, mas é sua. Hoje eu faço uma aliança, que o Senhor é meu Deus, é meu Senhor e meu Salvador. Então você fez uma aliança com Deus. Muitas vezes as alianças, seja ela em relacionamento físico, seja ela familiar, no casamento, seja ela em todas as áreas, muitas vezes elas são abaladas pela circunstância. Vem desgaste, vem dificuldade, vem luta, e a nossa aliança muitas vezes é abalada. Por isso que quando nós ceamos, nós fazemos uma renovação de aliança com Deus. Aquela aliança que um dia nós declaramos no altar, que Ele seria o nosso Deus e o nosso Senhor. Então essa aliança precisa ser renovada. Em Lucas 22:20 diz: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue, que é derramado por vós. Esse copo, que é de um suco, que vai simbolizar que no momento que nós consagrarmos é o sangue do Cordeiro, ele renova a sua aliança com Deus, renova a sua vida espiritual com Deus. O compromisso da nossa aliança com Deus é a renovação na Santa Ceia. Não adianta nós, amado, virmos para cá de qualquer jeito e fazermos um ato espiritual de qualquer jeito. É o momento mais lindo que Deus dá para nós, o momento que Deus dá para nós nos arrependermos e nós entendermos que Deus quer renovar, que Deus, mesmo que nós falhem, mesmo que nós errem, mesmo que nós pisem na bola, mas Ele é fiel na sua aliança. O homem pode falhar, mas o Senhor não falha. Quando eu e você tiver esse entendimento, que Deus Ele está pronto para que nós podemos nos arrependermos e voltarmos para Ele, aceitarmos que Ele é o Senhor de todas as coisas, e que nada acontece, nem mal, nem maldade, nem enfermidade, nem morte, nada acontece sem que haja permissão de Deus. Se você quer comer o melhor dessa terra, se você quer ter uma vida abençoada, se você quer ter paz no teu coração, precisa preencher esse espaço que está dentro de você, dentro de cada um de nós, está dentro de você. É só o Espírito Santo, só Deus que pode preencher esse espaço. Então nós temos que renovar nossa aliança. A gente vem com muita impureza do mundo, vem com muita tristeza, vem com muita dor, vem com muita angústia, que no mundo tudo pode. No mundo você tem que ser feliz, não importa as pessoas que você machuca, não importa as pessoas que você pisa, mas você tem que ser feliz. Isso são coisas que o mundo traz. E a Bíblia diz que se você quer ser feliz, faça alguém feliz, se doe para alguém, pague um sacrifício, deixa seu irmão ser maior do que você. E nós muitas vezes, com uma visão mundana, nós não entendemos as coisas do Senhor. Apóstolo, por que não acontece algo para mim? Por que eu não sou abençoado? Porque a Bíblia diz: orai, mas orar é errado.
não entender e não compreender. Então nós temos que buscar esse entendimento. Ou talvez outra pessoa fale, mas apóstolo, eu estou fazendo um monte de erro, está dando tudo certo na minha vida. Meu amado, quero dizer algo para vocês. Você lança uma semente na terra. O ato de você lançar a semente já tem que ter arrependimento, porque aquela semente vai germinar. Ela pode produzir numa data, noutra data ou noutra data, ou até na tua geração, uma semente que você plantou. Deus disse que nós não somos obrigados a plantar, mas tudo que o homem planta, ele colhe. E vai colher principalmente nas pessoas que a gente mais ama e que a gente mais quer bem. Então, quando nós nos aliançamos novamente com Deus, nós renovamos a nossa aliança com Deus, nós dizemos para Deus: Senhor, perdoa os meus pecados, tira-me da toda condenação, e hoje, mediante o meu arrependimento, eu renovo a minha aliança com o Senhor. Eu quero viver. Me fortalece para mim não cometer os mesmos erros. Me fortalece para mim saber o que é certo e o que é errado. Me fortalece para mim não desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas caminharmos na direção e no caminho verdadeiro, porque a tua palavra diz que o caminho é o Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Busque esse caminho, permaneça firme nesse caminho, tenha entendimento do que Deus está fazendo com a igreja, porque Jesus vai voltar. Está voltando para muita gente, voltou para muita gente nessa pandemia. Muitas pessoas que talvez estejam me ouvindo, ou muitas pessoas que vocês conhecem, foram recolhidos nesse tempo de pandemia. Jesus já voltou para eles. E o que eles vão apresentar para Jesus? Nós temos ainda a oportunidade de refazermos, de nós redimirmos, pedirmos perdão e ser perdoado. Por isso existe uma renovação da aliança, que é um dos cultos mais importantes da igreja. O tempo que nós vamos na casa para ser redimido e renovar nossa aliança com Deus. É isso que Deus espera de nós. Então o significado da ceia é o memorial, que é a morte de Jesus, a preparação para a sua volta, a perseverança na fé, a comunhão com os irmãos e a renovação da aliança. Se você notou isso, guarde para a sua vida. E toda vez que você estiver com um irmão da igreja, ministra para ele. Você não pode faltar um culto de ceia. Eu tenho entendimento, e eu entendo muitas vezes que tem coisas que a gente sabe que nós temos que fazer a nossa parte. Ao acabar o culto aqui, eu vou na casa de uma família levar a ceia para eles. Mas apóstolo, sim, é um casal muito idoso e eles não podem estar aqui hoje, estão se preservando por causa dessa epidemia, e eu vou levar a ceia na casa deles, porque eu sei o quanto que é importante ser renovado e fortalecido até que isso passe, que eles não fiquem sem participar do corpo e do sangue do Cordeiro. E essa é a aliança, esse é o compromisso que Deus quer com nós. Entenda uma coisa: você não está aqui por acaso, você veio para ter esse relacionamento, essa comunhão, essa perseverança e renovar sua aliança com Deus. Que nessa manhã e todas as vezes que for um dia de ceia, você guarde no seu coração: o primeiro domingo do mês é o dia de ceia. Esse dia você não pode faltar na casa, porque senão você vai passar um mês fraco, cometendo os erros, sem fortalecido, porque você não levantou e não trouxe o alimento para o seu espírito.